Bora, quem é o primeiro que vai compartilhar a tela e começar? Tá bom. Pode compartilhar e começar, então. Tô vendo. Professora, aqui, ó, o print lá Usa o máximo da tela possível. Aumenta o zoom aí. Lá embaixo. Isso. Aí. eu fiz uma cafeteria. Aí, primeiro eu criei as tabelinhas independentes, que seja a de cafeteria, lá, Certo. e as viagens. Então, todas em verão. Não coloquei tipo fora da cidade. Ok. De menos condições. Você criou as outras duas, que seriam o produto, e eu tinha criado de pessoa, de cliente, e tinha criado de funcionário. Aí depois eu lembrei, você gosta que coloque tudo. Eu gosto. Menos planilha, menos tabelas. Tá. Aí ficou como um gasto de pessoas. Aí depois eu te perguntar, eu tenho uma dúvida. E eu fiz as outras, que é aquelas comidas, né? A de vendas e a de vendas. Aí aqui, ó, deixa eu escolher a categorias filiais, o cadastro de pessoas, as vendas vem aqui no filial, e vem na pessoas, porque eu coloquei duas vezes, para ver o funcionário e para ver o cliente. Ok. E aqui em produtos, eu liguei em vendas e gerou a outra planilha, Certo. outra tabela, né, de itens vendas. E aí, essa linha que não está tracejada, quando você coloca ela já mostra aqui diferente. Ó. E essa tabelinha é uma tabela de criação, visível dessa maneira. E mais. Eu posso falar da multa que eu tive. Aqui no cadastro, por exemplo, se eu colocar, tá vendo que está azul aqui e aqui está transparente, se eu marcasse tudo como não nulo, aí não deixaria no caso de um cliente que não quer cadastrar. Tipo assim, ele vai tomar um café, mas ele não quer dar os dados dele ou fazer um cadastro. Aí, no caso, não teria como fazer a venda. Aí ficou assim. E o funcionário, tipo, nunca vai ter um funcionário que não vai ter que cadastrar. Né? A partir do momento que ele entra na empresa, já tem todos os dados dele lá. Tá. Eu pensei dessa forma. Ok. Isso. E o filial tem muitos funcionários, né? No caso, mas que é de muito para muito, por isso que eu vou esses vendas. E eu fiquei uma dúvida também dos telefones. Quando se coloca o telefone, eu fiquei na dúvida de colocar, porque o telefone fixo tem tantos dígitos, o telefone celular tem tantos dígitos. Se você colocar caractere, tem tantos dígitos, eu fiquei na dúvida se escolhe isso lá padrão, se a pessoa só digita daquele jeito que não aceita o outro, essas coisas.
Tá. E aí aqui embaixo, eu coloquei aqui, ó, o que significava aquela linha reta. Porque quando você clica com a linha reta, você não precisa criar a tabela manual, tá? Porque lá no Workbank, pelo menos no meu, lá, mostra quando é muitos para muitos, que fica aquele pezinho de galinha. E ele já gera aquela terceira tabela sozinho. E se eu fizesse ela manual sozinha, eu poderia ligar, tanto que eu até fiz desse jeito depois. Poderia ligar ela com a linha tracejada dos dois jeitos também. Só que ela fica visível que é uma tabela de filiação e a outra no braço sim. Né? Tipo, que é automático. E aí aqui eu coloquei uma explicação aqui, né, do porquê usar essa linha reta de forma porcentagem. Vocês devem ter partido. Normalmente, como a minha proposta é como dizer que eu fiz em venda, guardado na prateleira sozinho. Mas, na realidade, o item vendido só passa a existir no momento em que a venda acontece. Isso a linha meta é aconselhável certa ali. Ela força o banco de dados a manter essa regra de segurança. Porque quando você vai excluir uma linha, o banco não deixa, quando ela é aquela linha reta. Se você for excluir a tabela toda, você tem que excluir primeiro a tabela aquela que foi gerada depois, para depois excluir a tabela de vendas. Porque ela não deixa você excluir a venda e estava nada naquela outra. Pronto? Agora eu quero ouvir os colegas. Acho que a gente vai ter que esperar esse helicóptero aterrissar, né? Deixa no Workbank. Eu quero que os seus colegas deem uma olhada e façam sugestões, se eles tiverem. Ninguém vai ajudar a coleguinha com sugestões? Sem sugestões, então? Então eu vou fazer algumas. Deixa só esse helicóptero resolver o que ele quer dar vida. Primeira sugestão. Tabela de cadastro de pessoas. O cargo teria que ser uma outra tabela. Para separar aqui os funcionários? Hã? Para separar aqui os funcionários. É uma opção, mas O cadastro de pessoas tem uma. Ah, eu gostei, mas tem um monte de cartão. Aham. Oi. Aí tem
Tá, você tem 500 funcionários. 200 atendentes. Você repetiu atendente 200 vezes e ainda mais, às vezes, alguém cadastrou atendente, atendentes, e aí começa a confusão. Quando você falou no cadastro de pessoas, que eventualmente o cliente compra e não quer passar nenhuma informação, o que eu já vi em muitos sistemas e muitas empresas é que eles cadastram um cliente chamado consumidor. E aí, quando você não quer passar os dados, eles registram a venda para aquele consumidor, como se fosse uma única linha na tabela, escrito consumidor com dados fictícios. E aí, toda venda que a pessoa não quer passar os dados, sai consumidor. Vocês já tiveram a curiosidade de olhar o cupom fiscal no supermercado, quando você dá o CPF, quando você não dá o CPF, ou seja, quando você tem cadastro e quando você não tem cadastro? Fica essa curiosidade aí. Próxima compra no supermercado, que você não passar nenhuma informação sua e pegar o cupom fiscal, veja o que está escrito lá na parte do cliente. Veja que tipo de informação que tem lá. Fora isso, na vendas você colocou o funcionário e você colocou o cliente. Aí, no caso, o cliente, no seu caso, você tem duas possibilidades. Ó. Na venda, você tem a relação com o cadastro pessoas, por quê? Porque tem um funcionário que fez a venda e o cliente que fez a compra, certo? Outra forma que você tem para resolver esse problema não precisa cadastrar uma pessoa chamada consumidor. Na venda, a coluna cliente, ela parece que aí ela está not null, né? Se ela for null, você pode fazer uma venda e não registrar nenhum código de cliente. É uma outra alternativa. Aí você não precisa ter o cliente consumidor cadastrado. Nesse seu caso aí, ó, o cargo e o salário, eles são exclusivos do funcionário. Então, quando a gente começa a ter informações específicas de um perfil, aí a gente começa a ter uma situação onde é mais interessante separar. Separar como? Você mantém cadastro de pessoas e cria um cadastro de funcionário. E no cadastro de funcionário você põe as informações complementares, que seria o cargo, o salário e a filial que ele trabalha. Isso estaria ligado direto na tabela de funcionário. Eu acho que é só isso. Nos produtos, tem o preço, tá ok, beleza. Alguém tem mais alguma sugestão, gente? Eles padronizaram os nomes de produtos, Não entendi. padronizar, não deixar de falar produto, deixar só produto. Padronizar. Não deixar não plural, deixar só de singular. Plural de filiais, fazer filial. Mas está tudo no plural, está tudo. Só tirando o plural, deixar no singular. Mas aí é a questão mais de gosto, né? Mas realmente, a sua observação é interessante, porque é sempre bom você tentar dar uma padronizada nessa nomenclatura, né? Ou você faz tudo no plural, o duro é você fazer uma bagunça, você não ter padrão nenhum, né? No caso dela, ela está padronizada, está tudo no plural, eu acho que eu não vejo problema. Se for padronizar tudo no singular também, ok. A única sugestão que eu faria no caso do nome das tabelas é o cadastro de pessoas. Eu não usaria essa palavra cadastro. Toda tabela é um cadastro. Toda tabela é um local de armazenar dados, né? Então a palavra cadastro eu acho que não seria relevante, não. Mas fora isso. Alguma outra, gente? Alguma outra observação?
Vamos para o próximo, então. Quem é o próximo? Vou abrir o meu filho. Compartilha aí. Vou rogar uma praga. Quem não apresentar, o nome vai para o SPC esse mês ainda. O João Serasa. Vai, compartilha aí. Fala isso, tá? Top. Eu Ficou bom. no PHP também, no PHP de mim. Ah, você tinha falado que ia fazer uma coisa diferente. Eu fui fazer sobre a fauna brasileira. Aí a ideia era para pegar sobre é, consulta de animais, consulta sobre o tipo de conservação deles, se ele está com o animal em ameaçada de extinção, a região que ele habita, né? Algumas descrições básicas dele, nome popular, nome científico, peso dele, também fiz uma tabela para a classe, a descrição, número de espécies. Esse aqui embaixo não era para existir, foi um erro. Ah, tá. Fiz a tabela bioma, né? Com o nome, a área, quão grande esse bioma é, né? Eu coloquei a área dele. Uma descrição do bioma e a região que habita esse bioma, né? No PHP, aqui é a primeira tabela, né? A banco de dados. Aqui eu coloquei já a tabela de animal. Certo. A tabela escritada, eu acho que é o animal mais versátil, que mais se caracteriza no então ele ficou bem centralizado assim nessa parte de classificação. Essas estrelas eram sobre você ter mais essa interação de pesquisa, versatilidade, né? De pesquisa. Sendo assim, a gente consegue ver na tabela do animal, o nome científico e o peso de cada um, uma média, no caso. Né? Nessa tabela a gente consegue ver o que é o bioma que habita, o tipo da classe e o tipo de observação. Essa tabela aqui, a gente consegue ter mais informações. Então, mas dá umas pitadas, né? Porque a Amazônia aqui é o local mais adequado, assim, de vivência dele, né? Uma pequena descrição sobre cada bioma. Tem na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Tem o Pantanal também, a maior planície alagável do mundo. Cerrado, que é uma grande diversidade, seda também, né?
Aqui eu coloquei as classes, né, para pedido sobre o livro, uma árvore, um réptil, enfim. Nessa outra tabela aqui a gente tem sobre o estado de conservação. Eu criei o código deles. O nome seria o status, né? E aqui seria a descrição desse status. A gente tem a região, vida da região, nome e os status que ela se agrupa, né? Bom, e acho que é isso, não tem outra. Tem mais que dá para escrever melhor. Beleza. Deixei no Workbank. Vamos esperar a colaboração dos coleguinhas. Dá 2 minutinhos aí para eles darem uma. Dar uma sugestão? Deixa eles dar uma visualizada. Nesse momento, eles estão olhando com calma, para ver se tem alguma sugestão de melhoria para a sua proposta. E aí, galera, alguma sugestão? Talvez aumentar o nome científico. Nome científico está Varchar de 150? Aí a gente teria que fazer uma pesquisa para ver esses nomes científicos, para ver se você tem algum que extrapola esse limite. Aí eu vou aproveitar para fazer uma observação. Eu tenho o hábito, como a gente aprendeu lá que o varchar, ele é autoajustável, quando eu vou usar um varchar grande assim, eu já ponho 254,5, que é o limite máximo dele. Porque como eu já vou gastar e ele é autoajustável, então, quando é pequeno, não. Quando é 30, 40, 50, mas quando eu vou pôr 150, 180, aí eu já, como ele vai se autoajustar, eu já tenho o hábito de pôr 250 ou 54 lá, que é o limite, porque aí não corre esse risco de faltar. Alguém tem mais alguma sugestão? Talvez você falaria o estado de região. Não tá bem apertado. Realmente. Estados precisa ser uma tabela. E aí, essa região são Sudeste, Norte, Nordeste. Eu coloquei aqui, ó. Isso, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Perfeito. Então, aí você volta lá no Workbank. A região continua e só você teria que ter uma outra tabela, que seria a tabela de estados, relacionada com a região. E aí vai ficar a dúvida se você ligaria o bioma na região ou se você ligaria o bioma no estado com muitos para muitos. Vamos analisar a diferença. Na forma que você está aí hoje, você só consegue ligar o bioma numa região. Ou seja, você fala que um bicho está no Sudeste. O bicho está no Sul. O bicho tá... Mas se tem um bicho que tem em Minas Gerais e em Santa Catarina, você começa a ter problema. Entendeu? Entendi. Mas, se você deixa a região, cria estado e liga o bioma com o estado de muitos para muitos, aí eu consigo falar que a arara tem em Minas, tem na Amazônia, aí eu ligo nos estados que tem. Entendeu? Fica mais... Mais alguém, gente, com alguma sugestão? Essas sugestões não é que a gente quer que você corrija a sua proposta, não, tá? É só para que você veja o que você pensou quando você foi projetar e agora, quando muitos põem o olho em cima, venham ver umas coisas. É mais ou menos o que acontece num projeto em grupo, entendeu?
Uma pessoa faz um rascunho, apresenta, a galera começa, e se fizer, e se fizer? E aí eles vão acertando, ajustando em grupo. Isso, exatamente. Mas ficou muito bom. Ótima sugestão, a sua ótima ideia. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então vamos para o próximo. Valeu. Quem for o próximo aí pode compartilhar e começar, tá? Vou apresentar isso, professor. Manda ver. Ó, já que eu escolhi essa assim, a intenção mais falada, né? É da Copa do Mundo. Então, eu resolvi tentar fazer aqui. Legal. Bom, aqui de seleção aqui, eu tenho mais na dúvida aqui. Qual que eu usaria? Aí eu usei o T20 no nome. Eu dei uma pesquisada, o nome do jogador que chegava no máximo 85, 85, continente, técnico coletivo, auxiliar técnico também. Esse auxiliar técnico aqui ficou meio errado, tá? O número aqui, né? 192, você quer assim. Aí eu esqueci de mandar. E a partir daqui eu coloquei data time. Jogador aqui, igualmente. O nome do jogador foi 100. O número eu coloquei 20, porque aqui eu não estava sabendo que eu queria colocar no número. Aí eu coloquei 20 aqui. Para o jogador, o país que ele representa e a seleção aqui. Eu coloquei também. Aí no estádio, eu também pesquisar que são 16. Eu dei uma pesquisada ali. Passou ali de 85 ali, mas é o motivo 85 também. Estádio eu deixei 100 para a capacidade eu coloquei bem 20, porque aqueles estádios ali estão chegando a 65 mil pessoas, 60 mil pessoas, está chegando nessa média de pessoas dentro do estádio. Então, deixei média 20 para ter a garantia que ia dar certo. O ingresso aqui era decimal 9,2. Que não apareceu aqui 9,2. Jogador de seleção, small 20, 20. Agora aqui na parte aqui ficou grande aqui. Ficou direitinho aí. O ID, coloquei int. Data aqui, date, horário, time. Aí a fase aqui, deixei 45. E
se placar de seleção do seleção 2, não souberia o que colocar. Eu deixei o Barchar mesmo, mas aí eu deixei tudo 45, eu não sabia que ia colocar aqui. Aí fosse isso. Cartão vermelho. Esse charque era para representar, normalmente, ali de cartão vermelho ali do jogo. Normalmente não passa de 3, mas eu coloquei 10, porque já teve jogo que já chegou a 5, já teve mais. Eu deixei 10 para garantir, né? Substituições, que são 6, pode fazer, só que caso chegue na prorrogação são 7. Pausa para hidratação, coloquei time. A falta que coloquei int aqui. Estádio, árbitro e emissora, coloquei int. Aqui tem o árbitro aqui que deixei no int, o nome dele deixei 100. A nacionalidade, eu coloquei o Varchar de 20, e a categoria, Varchar de 10. E aqui na emissora também foi meio complicado, que não sabia colocar. Eu deixei tudo Varchar. Aí o nome foi 45, o pai deixei 65 Varchar, o tipo de transmissão, o tipo de folha, o idioma deixei Varchar 55, e o site, caso a emissora tenha algum site, alguma coisa, deixei 150. A audiência aqui, deixei int, espectadores aqui, eu coloquei int aqui, só que na hora lá eu esqueci de inverter. Eu ia deixar o ID com int e o espectadores int. Aí eu esqueci de trocar, aí eu deixei assim mesmo. A audiência percentual fica mais ou menos ali a faixa de espectadores. Eu coloquei 5,2 para testar, porque normalmente a gente estava usando 9,2, eu coloquei 5 agora. Tá. O país deixou o Varchar de 65. Aqui do país foi o último jogo. Muitas partes foi 30, mas tudo assim que eu esqueci de alterar. Pessoal. A partir de estágio, a partir da emissora, deixei 20. Aí aqui na fase, deixei no IDI, na fase, marcha de 50. Aí eu cortei aqui foi 20 aqui. Agora no. No árbitro, eu deixei aqui essa. Registrar também que estão habitando, são esses aí. Tinha mais um, só que eu esqueci de colocar ele, esqueci o nome dele. Aí eu já deixei os árbitros aqui. A estrutura, desse jeito aqui. A audiência, ficou aqui assim, como ele vai gostar aqui de visualizar, mas acho que dá para visualizar bem. Audiência percentual aqui, aqui, tá? A estrutura aqui, ficou. Emissoras. Aqui da emissora, eu tinha precisado saber quais eram as emissoras que estavam transmitindo. A Globo, Casa TV, Sport TV. Aí a estrutura ficou desse jeitinho aqui. Estádio. Aqui no estádio ficou faltando. São 16 estádios. Eu não coloquei tudo. Botei alguns aqui com aqui com ponto de interrogação, né? Ficou desse jeito. A estrutura ficou assim. Fase. A fase que eu deixei, que é fase de grupos, oitavas, disputa de terceiro lugar. Desse jeitinho da fase, da volta aqui. A estrutura ficou desse jeito. De jogador. De jogador que não dava para colocar todos. Aí eu peguei só os mais principais e coloquei aqui. Aí, tá aqui o Neymar, aqui, Mbappé. Aí coloquei aqui a posição que ele joga, o número, a data de nascimento dele, que eu tinha colocado lá por bem, o país e a seleção. Partida.
Aqui na partida aqui, é a fase de grupos aqui, tantos jogos aqui que vai ter na fase de grupos, tantas posições que pode ter no jogo, falta de interação e faltas do meio que normalmente acontece. Aí disso tudo aqui que acontece. Aí de seleção foi só as principais também. Só as principais. Aí para melhor aqui, não todos aqui. Aí disso tudo eu consegui ver direitinho. Vontade de coisa, né? Ficou bem bagunçado aqui, mas eu até cheguei a tentar arrumar, mas ficou mais bagunçado que já dava. Aí, Tá bom. Fecha essa janela de baixo, essa tabela que está aberta embaixo, que aí dá para ver melhor lá. Essa tabela fase que está aparecendo embaixo, isso, fecha aí. Aí você consegue aumentar o zoom mais um pouquinho para gente. Mais um. Aí, beleza. Coleguinhas, sugestões? Sem sugestões? Eu colocaria a seleção, né? Vamos falar com a seleção jogando. Partida. Seleção casa, seleção visitante. Partida teria que ter duas ligações com a seleção, né? A partida está ligada só no estádio. Seria a partida, ela acontece em um estádio. Um estádio acontece em várias partidas. Uma partida tem duas ligações com a seleção. Seleção 1, seleção 2, né? E a partida pode ter também uma relação de muitos para muitos com os jogadores, né? Quais jogadores foram escalados para aquela partida. Então, talvez essa estrutura sua de seleção, jogador, estádio e partida, ela teria que ser um pouquinho diferente para fazer isso. O que mais, gente? Também talvez colocaria uma tabela de gol. Na partida, a gente tem a quantidade de gols dos dois times, né? Esse negócio, qual jogador que Poderia talvez ter uma tabela de gols, aí a gente não está nem fazendo sugestões de ajustes, a gente estaria fazendo sugestões de novas funcionalidades, né? Essa parte do gol, eu só coloquei o placar, porque se fosse para colocar o gol, porque aí, eu só coloquei o placar. porque aí teria assim, teria uma relação da tabela partida com a tabela gols. Aí na partida teve gols, o gol foi de uma seleção feita por um jogador, entendeu? Aí começa a ter mais coisa. Sim. Mas, vamos lá. Na tabela árbitro, categoria teria que ser uma outra tabela, nacionalidade também teria que ser uma outra tabela. E essa questão da nacionalidade, continente, lá na seleção, também teria que ser uma outra tabela. de jogador partida, né? Para saber quem jogou em cada partida. Aquela relação que a gente falou, né, de jogador com partidas. Como você teria, a gente está falando de tirar a nacionalidade do árbitro, na realidade, tem nacionalidade do árbitro e do jogador também, né? Então, talvez ter uma tabela de países
E aí a gente vincula. E lá na seleção tem o continente dela. Então, na realidade, a gente teria que ter uma tabela de continentes também. Na tabela emissora, tem a coluna idioma. Idioma também seria uma tabela separada. E o país que está ali, ó, a gente usaria o mesmo país que a gente já criou quando a gente falou de tirar a nacionalidade do árbitro. Usaria a mesma tabela. Tem o país na audiência também, tá vendo? Uma tabela país iria ajudar muito aí a economizar no seu projeto. E eu vi em algumas tabelas suas que algumas colunas ficaram marcadas como chave primária, além do ID. Não sei se foi a audiência, que aquele monte de coluna lá embaixo também está como ID. Fora isso, está ótimo. A gente pode fazer esse banco de dados de Copa do Mundo semestre que vem, para criar um banco de dados para guardar todas as informações dessa Copa do Mundo. E aí a gente divide o trabalho, porque vai ser um banco de dados grande, né? A Copa vai ter acabado, a gente faz isso nas primeiras semanas de aula. A gente faz o projeto junto, pensando em todas as informações necessárias, e depois a gente divide, cada um pega uma seleção aí para lançar os dados depois no PHP MyAdmin. Beleza, Bruno. Quem vai ser o próximo? Próximo, pode compartilhar aí. Tá. Se eu te falar que nem lembro, você acredita? Ficou gravado na aula passada, eu esqueci de fazer o PDF, mas eu vou passar um extra hoje. Eu vou até preparar ele aqui para mostrar para vocês. Vai ser o 17. Esse 17 vai ser legal, porque todo mundo vai fazer do mesmo cenário, cada um vai mostrar o seu. Mais ninguém? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês a atividade da próxima aula. Vou mostrar e explicar. Pronto. Atividade para a próxima aula. Atividade 17. Vocês vão fazer. Essa atividade, ela tem duas coisinhas diferentes do que a gente está habituado. Vocês vão continuar enviando, como vocês sempre fazem, mas o que é diferente é o seguinte: você terá a opção
de fazer em grupo. Em grupo nada, em dupla. Se você quiser fazer esse projeto trocando figurinha com um colega e depois os dois ficam cada um com uma cópia do mesmo projeto e cada um manda a sua, tem essa opção. Se quiser fazer sozinho também não tem problema, tá? Então eu até marquei em amarelo aqui atividade 17, ó. Opcional, fazer em grupo de no máximo 2 pessoas. Quer fazer com um colega trocando figurinha e depois, quando o Workbank estiver na versão que os dois acham ideal, cada um pega uma cópia do arquivo, cada um implementa na sua conta no datacenter e depois manda por e-mail. Qual que é o cenário para esse banco de dados? Vocês vão pensar num sistema de mensagens igual ao WhatsApp. Então, vocês vão criar um banco de dados que seja capaz de guardar os dados de um sistema como o WhatsApp, tá? E aí eu coloquei uma observação aqui que é importante, porque o WhatsApp ele tem um banco de dados no seu celular, tá? Mas vocês vão desconsiderar essa possibilidade para não complicar a nossa vida. Vocês vão considerar que o WhatsApp tem apenas um banco de dados na nuvem. Vamos considerar, então, que é apenas um banco de dados central e que o aplicativo não tem um banco de dados local no dispositivo onde está instalado. E aí, usando o que vocês conhecem do WhatsApp, vocês vão fazer o projeto para o banco de dados que o WhatsApp iria utilizar para funcionar. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, essa é a atividade 17. Se vocês já quiserem começar a trabalhar nela, próxima aula, cada dupla vai apresentar a sua proposta. Professor, Oi? eu tô conseguindo conectar o microfone. Não, microfone precisa não. E de lotes que dão atenção para computador, para implementação de jogos próprios, ele tem essa também. Aqui, né, tem como básico, né, as vagas, tem também reais, marcado com três estados, quando você vai a própria PHP, tem Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Aí também eu exemplifiquei que os cargos, cada funcionário ou aqueles cargos, ficou um pouco compulsado, porque são tabelas, né? Mas um pouco vai ter os cargos dos funcionários, onde, para diferenciar eles aqui, foi usado uma tabela diferente, a parte dos clientes, de detalhes CPF, telefone, e-mail de cada funcionário, a filial que ele está atuando, a especialidade da área de vendas. Tem uma tabela própria para vendas, e essa tabela vai ter ligação com os produtos. E cada produto tem que transformar. E tem a categoria de produtos também. Foi computador SSD, computador, celular, cabo, parte específica de computador. E essa categoria também é a categoria de serviço. São
empresas, de software, reparo em algum componente do computador. Então, praticamente é dividido em três partes. Aqui, que são as filiais, as partes com os funcionários, as vendas de produtos, porque a loja vende produto, e CPDIs de cada produto em si. Aqui embaixo tem uma tabela separada para o tipo e os tipos de serviço que a loja presta. Se ela presta serviço de manutenção ou se é serviço são os equipamentos que são vendidos na loja também. Então, já que o servidor, eu vou uma tabela está seguido, né, com a sabe lá, se for fazer pensar, né, dentro dos trabalhos, desculpa. Diferentes, depois e ações de parte por isso para estabilizar organizar pode trazer mais dados. Você puder ter as áreas são iniciais e ele ensina diretos. E a gente já entra na parte de filmes, endereço, e para economizar espaço. Sei que porque pode ser que o pai pode ser os filiais. Se você gastar muito pais, eu entendo que você vai usar. É que não está a obra de ordem, essa é uma alternativa. Não tem a funcionários e aqui no fim tem um período que foi usada a lei de estratégia geral para você permitir toda vez o que e é criar na loja qual está e se ele pode na loja esses daqui foram os tipos de dados que foram usados, que são aqueles que foram mais trabalhados. Baixar, se esse funcionário está ativo ou não, foi usado ele manda todos os dados.
A estrutura das próximas tabelas tem as mesmas, tem praticamente as mesmas estruturas. Só a ordem de serviço aqui que é muito maior, porque ela tem várias chaves estrangeiras. É, o cliente pode deixar o notebook dele na loja e a ordem de serviço ela vai determinar se o notebook, se a ordem de serviço é um serviço ou uma venda. Se a ordem for um serviço, a gente sabe que na ordem de serviço, tipo de serviço especificamente. Tipo de serviço que foi especificado pelo serviço. Foi no diagnóstico que foi solicitado para o cliente. E nas próximas aulas aqui, foi usado o teste para pessoas que não têm necessidade de colocar o que acontecer. Se a primeira aula de problema, você vai falar o problema no produto, a solução que foi dada, e o valor que foi dado inicial, a entrada que foi dada em leite, saída do leite, e o estoque ou não. Esse daqui foi usado no primeiro, ele cerca somente e por isso você faz o período de teatro. Para o período de formação, então não vai colocar mas a vaga não quer. Porque nós estamos nesses casos aqui, eu estava falando de produto usado. Só deixa você adicionar esses valores que foram pré-separados antes. Valor decimal, solução em todas em teste, prioridade também só pode ser citada essa, baixa, média, alta, tipo de serviço. Leva para esses serviços. Acho que é isso. As estruturas das tabelas são as mesmas no fornecedor, um tipo de dado mais complexo, foram usados só os tipos de dados simples mesmo, char, e Deixa no Workbench para a galera dar uma olhada, para ver se alguém tem alguma sugestão. Ô Igor, bota no Workbench, o projeto. Galera, dá uma olhadinha aí, sugestões.
Sem sugestões? Eu tinha vontade de ter uma 12 para dar um tiro nesse cara com essa máquina fazendo barulho. Será que vai adiantar? Vai estar acabando também, agora não adianta mais não. Vai, vê se melhora. Eu fico pensando, nós estamos numa universidade. Será que a pessoa não tem discernimento que está em horário de aula e fica ligando esse trem barulhento? Caramba! Não é possível. Ninguém tem sugestão aí não para esse projeto que está na tela? Ó, eu teria uma sugestão na tabela funcionários. A coluna especialidade teria que ser uma outra tabela. Uma tabela de especialidades, uma especialidade eu tenho muitos funcionários, e um funcionário pode ter, não sei, uma ou várias especialidades. Aí teria que ver esse relacionamento aí. Próximo. Oi? Pode, deixa ele tirar ali e apresentar. Pronto, vai. Pera aí, pessoal, presta atenção aí, para de conversar, deixa o colega falar, não estou nem escutando. O projeto, ele basicamente é uma corrida, assim, de veículos, tipo assim, para viagem, que não alcanço. Assim, eu quero BlaBlaCar. Top. aí ele tem tipo assim, não tem isso, né? E tem a moto que eu não tenho, assim, a café. E já vem dele com os usuários. Tem informação do novo, da inteligência. E, portanto, já vem para o cliente, né? Que já não tem um cliente e pode fazer aqui já com o usuário. Aí aqui o motorista e o cliente tem a total liberdade de mexer na corrida. Aqui tem o que? O CPF do motorista, para saber que eu faço esse tudo. O início da corrida, o fim da corrida, a data da corrida, o horário da corrida. E também tem a informação do estado, que o estado também mostra o local de chegada, o local de saída, a data de chegada, a hora da chegada, a data de saída e a hora de chegada. E aqui tem a possibilidade de o cliente chegar na sua avaliação, que é a nota do passageiro, não, a nota do motorista, o comentário do cliente e o comentário do motorista. Então, tipo assim, o passageiro está em outro lugar e ele quer informar o motorista lá. Tem as informações do veículo, também que tem a placa, o motorista e a cor do veículo. Aí tem a forma de pagamento também, que é o status, valor de pagamento, data de pagamento, hora do pagamento, e o cartão.
Vai colocar aqui já que já mostra muitas informações. Então, é titular, validar, se ver se. Esse é o. Galera, sugestões? Hã? Para saber da onde vai, para onde vai, né? O que mais? A oportunidade está podendo dar também. Tem uma colocar de motoristas, tudo singular. Legal. O que mais? Ó, o colega cometeu um pequeno deslize que falamos muito aqui durante o semestre, e se vocês, coleguinhas, não verem o deslize que ele cometeu, merecia todo mundo ser reprovado, gente. Vai lá, vou dar 5 minutos para vocês olharem aí e achar onde é que ele cometeu esse pequeno engano. Aí, enquanto isso, deixa eu ver se é uma emergência aqui. Papai. Olha aqui, filha, ó. Dá um tchau pra galera. Olha minha filha linda, ó. Ela desligou disso. Pode falar. Eu não sei usar uma impressora. Você não sabe usar uma impressora. Você tem impressora aí? Um negócio, mas eu não sei onde botar a folha. Eu vou levar a Gida daqui um pouquinho, aí eu te ajudo. Bom, obrigada. Tchau. Beijo. Ninguém achou, gente? É um detalhezinho que a gente falou muito aqui, que passou desapercebido na hora que ele foi fazer, e ninguém tá achando. Hã? Não entendi. Chamada? Não, mas é um detalhe que ele esqueceu lá no... Mas, ó, um detalhezinho de nada, que eu acho que vai ser difícil vocês descobrirem. Ó, vou dar uma pista, hein? Tem em 2 lugares. Tá em 2 lugares. Hã? Não. Esse negocinho que ele esqueceu em 2 lugares. Pontuação? Hã? Pontuação. O que é pontuação? Usar o tio. Ah, bingo, bingo. É. Na tabela avaliação, ele usou cedilha e tio. E na tabela de cartão, ele pôs o tio no A. Lembra que a gente falou algumas vezes que a gente não iria usar acento, cedilha, porque a gente pode ter problema de incompatibilidade. A gente não usa nos metadados, que é nome de tabela, nome de coluna, mas nos dados aí é do jeito que tem que ser mesmo. Não, mas essa pequena... Lembrando mais uma vez, porque acho que tinha um pessoal que não estava aqui na hora que a gente comentou, quando eu estou falando para dar sugestões, a gente não está falando para você corrigir o negócio. É porque aqui a gente está simulando como é que realmente se faz um projeto. Alguém traz uma versão, um rascunho, todo mundo olha e vai cada um dando um pitaco, e dali sai uma versão 2.0 do projeto do banco, aí cada um leva essa cópia, pensa, e faz outra reunião, e faltou isso, faltou aquilo. Então é um processo, tá? A criação de um projeto de banco de dados, ela é demorada, envolve várias pessoas, e envolve várias etapas, tá? Então, isso que a gente está meio que fazendo aqui, quando eu falo sugestões, não é que eu quero que ele corrija o projeto dele. Só para vocês entenderem que a gente está vendo coisas que ele passou batido, coisas que talvez ele não tenha pensado, e isso aconteceu com todo mundo que apresentou até agora. Isso é normal, certo?
Mais alguma sugestão, gente, além dessa dos caracteres especiais que a gente não usa nos metadados? Oi? Pessoa da cidade, né? Ah, é, mas essa aí ele não colocou, tudo bem. Eu falo assim, vamos olhar no que está aí, se a gente faria alguma sugestão. O valor de pagamento, né? Vai baixar. Teria que ser pessoal. Da onde? O valor do pagamento. O valor do pagamento está em qual tabela? Tabela de pagamento. Pagamento. O valor de decimal. Pode ser baixar. Valor do pagamento, varchar, teria que ser algum tipo numérico, né? E aí a gente acabou vendo aí que o cartão, ó, tem mais acentos aí, né? Da tabela pagamento. Cartão e de cartão também tá com tio, não tá? Ou é um cocôzinho aqui na minha tela? Porque é tão pequenininha a letra que a gente, às vezes dá até passar a unha na tela assim para ver se não é uma sujeira. Mais alguma coisa, gente? CDC também podia ser SAR de 3, porque é sempre Como é que é? na tabela do cartão. Ah, o CVV? CDD podia ser 3, SAR de 3. Ah, tá. Ok. Beleza, vamos pro próximo? Mais alguém, gente? Lembrando que a atividade 17 está disponível, tá? Não, vamos fazer mais uma só. Atividade 17, enquanto o próximo está preparando aí, ó, eu vou relembrar da atividade 17 aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou pôr esse cara aqui, vou pôr o André, BD1, atividade 17. Vou explicar a atividade 17 de novo. O que tem de diferente nessa atividade 17? Que você pode fazer em dupla. Você pode escolher um colega para trabalhar junto e quando vocês dois chegarem numa versão final, cada um faz uma cópia do Workbank e implementa na sua conta no data center e cada um manda seu e-mail. Tá? Então, você pode trabalhar em dupla. A diferença aqui também é que na próxima aula, basta um da dupla apresentar se foi feito em dupla, tá? E a diferença agora é que não é a dupla que vai inventar, não. Eu quero um projeto de banco de dados para um sistema igual ao WhatsApp, considerando apenas um banco de dados central. Igual ao WhatsApp. Só que o WhatsApp ele tem um banco de dados no seu celular. A gente vai desconsiderar essa situação. A gente vai imaginar um WhatsApp que tem só um banco de dados lá na nuvem, lá na Meta lá. Ok? E aí faz a mesma coisa. Manda o projeto, o Workbank, manda o banco de dados com dados. Certo? Esse será o último, tá? Vocês vão apresentar na próxima aula. Vai ser dia 8, aí acabou. A diferença agora é que, como todos vão apresentar o mesmo minimundo, o mesmo cenário, a gente vai ver aí como cada um enxerga um banco de dados para o WhatsApp. Opa! Começando a
Nossa, você O WhatsApp agora vai abandonar o número de celular, né? Bom, hein? Já grava para você guardar um. Eu consegui pegar o meu, que é o mesmo do Instagram, André UFTM. Já consegui reservar esse nome. Não, o nome, arroba. User. Eu nem sabia que tinha negócio. Eu vou pegar o Instagram mesmo. Vou ganhar uma vez. Então, pela primeira vez, eu acho que uma vez. Como que é? Ah, vou botar no Instagram mesmo. Mas eu não sei. Não sabe separar. Não, nem café. Pessoal, tem mais alguém que vai apresentar ou eu posso encerrar a gravação aqui? Pode encerrar? Encerrando dole uma, encerrando dole duas. Encerrada a gravação.